a mais um culto aqui da Igreja Internacional de Cristo. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Vitor, eu sou estudante da USP e participo do Ministério Universitário aqui da igreja. E bem, como vocês já devem ter visto aí, nós estamos começando uma nova série de aulas esse mês. Vamos falar sobre qual é o seu propósito. E bem, para a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, eu já queria fazer um exercício de imaginação aqui com vocês. Imaginem que vocês estão andando na rua, pensando na vida, pensando no dia de vocês, e de repente uma pessoa estranha para vocês no meio da rua e faz a seguinte pergunta: Ei, você sabe qual é o propósito da vida? Você saberia responder essa pergunta se alguém fizesse isso para você? E eu sei, é um cenário improvável, é uma pergunta meio estranha, mas acreditem ou não, eu já fiz esse tipo de pergunta para pessoas na rua. Quando eu estava na Suécia, lá em 2019, eu evangelizava nas ruas e sempre as pessoas estavam ali muito ocupadas, muito apressadas, quase nunca elas paravam para ouvir o que você tinha para dizer. Então, se você quisesse ser efetivo, você faria uma pergunta que elas parariam e refletiriam sobre a vida delas. E sempre as pessoas ficavam: caramba, propósito de vida. Nunca parei para pensar sobre esse assunto. E foi isso que eu percebi, gente. A maioria das pessoas não sabia a resposta para essa pergunta, porque nunca tinha parado para pensar sobre isso. E sabe de uma coisa? Eu acredito que, assim como lá na Suécia, muitos cristãos nunca pararam para pensar no rumo da sua vida. Nunca pararam para pensar se existe um propósito que você foi feito para fazer. Por exemplo, você que me assiste aqui hoje, você saberia responder essa pergunta? Qual o seu propósito? E aí? Se a sua resposta é não, não sei, não tenho certeza, fique tranquilo. Muito bem, porque você está no lugar certo. Eu espero que com essa série de aulas você possa aprender muito sobre esse assunto e que você saia daqui convicto sobre qual é o seu propósito e entender o que Deus espera de você. E bem, sabe por que é tão importante falar sobre esse assunto? Porque, primeiramente, como eu já disse, a gente não tem o costume de parar e pensar naquilo que a gente está fazendo, refletindo. A gente só vai sendo guiado e depois a gente pensa nisso mais pra frente, né? Geralmente é assim que a gente vê esses assuntos. Mas, se a gente não para e pensa, a gente acaba fazendo muitas coisas que a gente nem imagina. E quem dita para nós aquilo que a gente faz é o mundo. Somos a todo momento bombardeados de informações. A todo momento a gente vê pessoas dizendo: você precisa buscar isso, você precisa gastar seu dinheiro aqui, você precisa consumir esse tipo de conteúdo. A sociedade cria e descria modas a todo momento. E se a gente não para pensar, a gente é levado por essas modas. Mas pensa no seguinte: se você descobrisse o seu propósito, e descobrisse que ele é muito diferente das coisas que você busca hoje na sua vida, isso não mudaria as suas prioridades que você tem hoje? Com certeza, eu acredito que mudaria muito o jeito que você pensa das coisas e das coisas que você tem feito hoje. É por isso que essa série de aulas é tão importante para nós cristãos, para entendermos o rumo que estamos tomando na nossa vida. E bem, recentemente eu fui pesquisar sobre esse assunto para poder responder aqui na aula e poder trazer isso aqui para vocês. E eu me deparei com uma coisa muito interessante, que é o seguinte: geralmente, quando pensamos sobre esse assunto de propósito da vida, geralmente a gente olha para nós mesmos, para a nossa vida. A gente começa pensando: bom, deixa eu ver na minha vida o que pode responder essa pergunta. O que eu gosto de fazer, o que eu sou bom, quais meus desejos, meus planos e assim por diante. Então, a gente acaba pensando primeiro em nós mesmos para responder essa pergunta. E isso é também o que eu encontrei em vários guias e livros de autoajuda. Eles apontam sempre assim: você precisa olhar para você mesmo. Você precisa olhar para o seu interior e descobrir o seu propósito.
você precisa achar aquilo que você gosta de fazer. Descubra aquilo que te inspira e assim por diante. Porém, sinceramente, esse é um jeito muito errôneo de tentar descobrir o propósito da nossa vida. Sabe por quê? Porque ao longo da vida a gente acaba trocando muito de opinião sobre aquilo que a gente gosta, sobre os nossos valores que a gente defende, sobre as prioridades da nossa vida. Por exemplo, pense você hoje, que já está trabalhando, já está na faculdade. Pense nas suas prioridades quando você era criança, quando você está na escola. Não são diferentes das suas prioridades hoje? Com certeza. Pense, por exemplo, você que é hoje casado, tem filhos, tem netos. A sua prioridade hoje, a sua mentalidade hoje, não é diferente de quando você era um solteiro? Com certeza, porque a gente muda a todo momento. E eu pensei, um tempo da minha vida, falando agora de uma experiência pessoal, eu já pensei na minha vida que o meu mundo girava em torno de eu ser um atleta. Depois de um tempo, eu parei de ser atleta e isso passou a ser algo irrelevante na minha vida. Eu fui crescendo mais um pouco e pensei que o objetivo da minha vida eram os meus estudos. E eu comecei a focar muito nos meus estudos, achava que o meu propósito era ter muito conhecimento, ser muito sábio, mas eu me enganei mais uma vez nisso. Até que eu comecei a pensar que o propósito da minha vida era satisfazer minhas vontades. E eu passei um bom tempo da minha vida em festas, baladas, drogas, bebidas, más companhias, imoralidade sexual, coisas inconsequentes que hoje eu me arrependo. Isso me frustrou muito, de verdade. Até que mais ou menos 3 anos atrás eu me tornei um cristão. E de novo, as coisas mudaram muito na minha vida, as minhas prioridades, os meus valores, os meus hábitos diários. Muita coisa mudou desse tempo pra cá. Então, não sei pra você, mas sinceramente, eu não me sinto apto a dizer pra mim mesmo, a olhar pra mim mesmo e dizer qual é o meu propósito de vida. Porque ao longo do tempo, eu já errei tantas vezes ao tentar definir essas prioridades para mim. Será que nós somos confiáveis para responder essa pergunta do propósito de vida? Bem, eu quero dizer que não. E existe um outro caminho. E vou contar uma metáfora para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui. Havia um homem que ele estava ali na praia, estava andando e observando ali a natureza, o sol, o mar, o céu, a areia. E aí ele encontra um relógio ali na areia. Ele fala, puxa, que relógio legal esse aqui, todo diferentão. Ele tem vários mecanismos, várias engrenagens diferentes. Poxa, como será que eu consigo saber como ele funciona? Bem, para isso, eu teria que perguntar, então, por um relojoeiro. Então, eu vou levar esse relógio até um relojoeiro e perguntar para ele como esse relógio funciona. E, principalmente, se for um relojoeiro que criou esse relógio, né? Aí vai saber mais certeiro. E aqui existe uma semelhança muito grande com a nossa vida. Porque nós somos tão mais complexos que um relógio. Certamente, nós não fomos frutos do acaso. Nós, pelo contrário, fomos criados por alguém, um arquiteto, um criador nos desenhou e nos formou. E aqui é a primeira pista de onde devemos procurar o nosso propósito. Nós precisamos olhar e perguntar para o nosso Criador. Então, o que eu descobri nos meus estudos é que você não descobrirá o sentido da vida olhando só para você. Sabe por quê? Porque você não criou você mesmo. Logo, você não pode dizer o porquê que você foi criado. Então, se nós queremos saber qual é o nosso propósito de vida, devemos perguntar para o nosso Criador. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos olhar escrituras que vão nos dizer o que Deus pensa sobre nós. E para a gente começar então conversando sobre isso, na primeira escritura, acompanhe comigo lá em Colossenses,
capítulo 1, vamos ler o versículo 16. Diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha só o que esse versículo diz. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Novamente, nós não somos criados para nós mesmos, mas nós temos um propósito em Deus. Então veja que essa questão de propósito de vida não é sobre o que eu penso sobre mim mesmo, não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que Deus pensa sobre mim, o que Deus quer que eu faça. E isso exige muita humildade de nós, porque a gente precisa deixar de lado o nosso ego, deixar de lado nossas vontades, nossos desejos e deixar Deus tomar o controle da nossa vida. E Ele nos guiar, nos dizer o que nós deveríamos fazer. E eu te pergunto, você tem sido humilde para deixar Deus controlar a sua vida? Vou repetir de novo. Você tem sido humilde para deixar Deus controlar a sua vida? Queria refletir em mais uma escritura para a gente continuar aqui pensando sobre o nosso propósito e queria trazer algumas reflexões sobre essa escritura. Mas primeiro, só para dar um contexto, nós vamos ler Efésios. E Paulo quem escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. Para quem não sabe, Éfeso é uma cidade grega antiga e ela então tem muita influência da Grécia. Ela tem muitos templos pagãos, muita influência da filosofia grega, pensadores, filósofos. E mesmo antes de Paulo pregar naquela região, filósofos já se dedicavam a falar sobre o propósito de vida, sobre o sentido da vida. Logicamente a gente não sabe o que Paulo enfrentou naquela região quando ele foi pregar, mas existe uma probabilidade de que Paulo enfrentou essas questões quando ele estava lá, naquela época, naquela região, na Grécia. Talvez você já ouviu falar, por exemplo, de Aristóteles e Platão, dois filósofos gregos que vieram inclusive antes de Paulo. E Platão, ele já dizia assim, o propósito de vida é encontrar felicidade. Mas essa felicidade a gente busca no conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais feliz e mais a gente alcançou o nosso propósito. E Aristóteles vai dizer o seguinte, não. O propósito de vida é felicidade, eu concordo, porém a gente busca essa felicidade através do sucesso. Quanto mais sucesso a gente tem na nossa vida, mais feliz, mais a gente alcançou o nosso propósito. Vem cá, não parece muito similar com o que a gente vê hoje em dia? Veja que é tudo sobre eu, minha felicidade, meu sucesso, meu conhecimento, meus prazeres. É nesse contexto que Paulo já se deparava aqui, não muito diferente dos dias de hoje. Pessoas pensando sobre o sentido da vida e cada uma com a sua resposta, buscando aquilo que bem entende. Vamos ler então o que Paulo diz lá em Efésios 2:10. E diz assim, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Segundo esse versículo, somos uma obra-prima de Deus. Fomos trabalhados e desenhados com muito carinho. Ele é o nosso Criador. Ele quem nos desenvolveu. Ele sabe como a gente funciona. E o versículo ainda diz, Ele planejou boas obras, de antemão Ele planejou boas obras para que a gente fizesse. E assim a gente seria completo com isso. Mas como a gente viu já nos tempos de Paulo, pessoas estavam buscando seu próprio sucesso. Pessoas buscando a sua própria felicidade. Nada diferente do que a gente vê nessa geração aqui hoje, não é mesmo? Sabe o que isso me faz pensar? Me faz pensar primeiro que Deus sempre teve o mesmo propósito, desde o começo, desde a criação para nós. Porém, a gente quer sempre buscar os nossos próprios propósitos, os nossos próprios desejos. E é isso que a gente vem fazendo desde o começo da vida. E me faz pensar também que temos um desejo profundo de ter um propósito. Só que quem colocou isso foi Deus.
Só que ele colocou isso para que a gente fosse tateando e buscando ele, a gente encontraria propósito nele. E seríamos completos, seríamos satisfeitos com o que ele nos chamou para fazer. Só que a gente tenta encontrar, preencher esse vazio do nosso propósito com muitas coisas erradas antes de buscar Deus. Tentando colocar nosso emprego, nossos desejos, nossas paixões, casamentos, estudos, dinheiro, achando que isso é o nosso propósito. Mas não são. E quando a gente percebe que isso não nos satisfaz, a gente se frustra. E eu falo isso como alguém que já colocou muitas coisas como propósito da vida. Como eu disse, por um tempo eu achei que meu propósito era ser um atleta. Eu me frustrei. Por um tempo eu achei que meu propósito era conhecimento, era sabedoria, era estudos. E de novo, eu me frustrei. E eu pensei depois de um tempo que meu propósito era satisfazer minhas vontades, buscando isso em festas, baladas, drogas, bebidas, más companhias, imoralidade sexual. E isso me frustrou muito. Inclusive me deixou marcas que eu carrego até hoje comigo. Até que, mais ou menos 3 anos atrás, eu me tornei cristão. E muita coisa mudou na minha vida. Os meus valores, os meus hábitos, minhas prioridades. E eu sou muito grato pela vida que eu tenho hoje. Eu tenho aprendido muito a confiar mais nos planos de Deus e confiar que Ele sabe mais do que eu mesmo o que é melhor para mim. E isso tem trazido muita satisfação para a minha vida, muita realização, muito mais do que outras coisas que eu busquei no passado. E sabe o que eu descobri então nesses meus estudos? Que só seremos realmente satisfeitos e completos quando a gente busca o nosso propósito em Deus. Aqui eu queria trazer algumas aplicações práticas sobre esses 2 versículos e sobre essas coisas que a gente conversou até agora. Primeiro, nós não somos o foco. Se a gente quer olhar para o nosso propósito, olhando para nós mesmos, a gente vai frustrar. A gente precisa olhar para Deus e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Se coloque nessa posição de humildade. Segundo, olhe como você tem vivido. Se você já é um cristão e você já entendeu que esse é o melhor caminho para a sua vida, assim como eu, olhe para você como você tem vivido. Eu te chamo a pensar na seguinte pergunta: você tem sido humilde para deixar Deus controlar a sua vida? Aquela pergunta que eu fiz no começo. Você tem sido humilde para deixar Deus controlar a sua vida? Ou você tem buscado os seus próprios propósitos? Pense nisso. E você que nos acompanha aqui e não é cristão, não entregou sua vida para Jesus, eu te chamo a refletir sobre a sua vida. E pensar se, assim como eu, você já não teve experiências ruins, se você já não teve momentos ruins que você se iludiu com as coisas que você buscou, se você já não percebeu como nós somos falhos e como nós mudamos ao longo do tempo. E eu te convido a dar uma chance para o Evangelho. A ver se isso que eu estou te falando não faz sentido. E a ver que Deus sempre teve o mesmo propósito para todos nós. Só que nós que mudamos muito pensando em nós mesmos. Mas Deus sempre teve um só propósito para nós. E se você então quer buscar isso, quer dar uma chance para o Evangelho, nós aqui da Igreja Internacional de Cristo estamos dispostos a te ajudar nessa jornada. É só você entrar em contato com a gente aqui, a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. A gente encoraja você a isso. Vamos confiar mais nos propósitos de Deus para a nossa vida e soltar o controle e deixar Deus controlar a nossa vida. A minha vida tem sido um testemunho vivo disso que eu tenho falado aqui nessa pregação. E eu acredito que olhar para Deus e olhar para as Escrituras nos proporciona esse olhar de vida empolgante, de vida cheia de significado ao lado de Deus, uma vida que vale a pena ser vivida, porque é a melhor vida que o seu Criador preparou para você ter. E para finalizar, gente, como vocês perceberam, nessa pregação eu não respondi com clareza a pergunta sobre qual o nosso propósito, porque quem vai dar essa resposta para a gente é o Leandro semana que vem. Ele vai continuar desse assunto, ele vai dizer para nós qual é o nosso propósito em Deus.
Mas eu quis fazer essa introdução hoje para a gente começar a pensar sobre esse assunto e começar a entender que nós não somos o foco, mas temos um propósito em Deus e nós vamos buscar isso. Amém, gente? Bem, eu convido você a fazer uma oração junto comigo. Pai querido, meu Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, por essa pregação, por esse ensinamento. Pai, coloca isso em nossos corações, que a gente possa refletir na nossa semana sobre o que a gente tem buscado, sobre o rumo da nossa vida, se nós temos pensado mais nos nossos desejos, nos nossos planos, do que nos seus planos, Senhor. Que a gente possa ser humilde para voltar para Ti e pensar, Deus, o que Tu pensas sobre nós? Pai, eu também quero pedir para o Senhor encorajar e dar muita sabedoria para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, não entregaram a vida para Ti, Senhor. Que o Senhor possa dar, então, coragem e sabedoria para que elas entendam, Pai, que esse caminho que o Senhor tem é o melhor para a nossa vida. E é só assim que nós vamos ser satisfeitos e completos, Senhor. Que essas pessoas possam não ter medo de nos buscar, de mandar mensagem, de abrir suas Bíblias, de estar mais tempo aqui com a gente nesses cultos, Pai. Eu oro por isso, Senhor. Que a gente possa, todos nós cristãos e as pessoas que ainda não se tornaram cristãos, que nós possamos olhar para Ti e entender que o Senhor é o melhor caminho que possamos ter. Pai, fica com o nosso final de culto e o nosso final de dia também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Um grande abraço e até semana que vem.